Olá, pessoal de casa! Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila e eu trouxe para vocês uma linda história e muitas atividades divertidas, mas tem um detalhe. Eu vou precisar da ajuda de vocês nessa grande investigação. Vamos lá? Ai, pessoal, acabei de chegar da Fazenda Arco-Íris. Aconteceram tantas coisas por lá. Eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Sabe aquele dia lindo, cheio de coisas legais para fazer? Pois é, esse dia chegou. Nós estamos passando as férias no sítio do tio Marquinhos. Assim que o dia acabou de clarear, acordamos ouvindo trovão, cantando. Trovão? Trovão é o nome do galo do tio Marquinhos, que mora lá no sítio. E ele tem esse nome porque ele canta muito, mas muito alto. Mas nesse dia, Trovão, além de cantar alto e muito, ele ficava andando de um lado para o outro, sem parar. O que teria acontecido? Ficamos pensando enquanto tomávamos o nosso café da manhã. A vovó até que estranhou o silêncio, mas não falou nada. Assim que acabamos o nosso café, eu corri para o quintal e olha o que eu vi. Os ovos da Carijó começaram a chocar, começaram a ficar rachadinhos e a balançar. Então eu comecei a gritar, Lara, corre aqui, vem ver que legal, os pintinhos estão nascendo. A Lara não podia ir naquela hora porque a mamãe dela estava penteando o cabelo. A Lara tem um cabelão, mas ela ficou tão curiosa com a notícia dos pintinhos que não podia perder tempo penteando seu cabelo. Então desceu Lara e Paulo correndo para começar a contar os pintinhos. Quanta animação nesse dia! Quando ela chegou bem pertinho do galinheiro, ela viu os pintinhos. Quis logo pegar um, mas a dona galinha não deixou. Nossa, que lindos! Eles eram muitos e pequenos, lindos e amarelinhos. Nós ficamos ali um bom tempo. Que manhã agitada! Depois do almoço, sentamos na rede para descansar um pouco. A tarde passou. Naquela noite linda de lua cheia que clareava todo o sítio do tio Marquinhos, nós ficamos ali. E o tio Jonatas resolveu fazer um lanche gostoso pra gente, enquanto a tia Carol contava lindas histórias. Ficamos ouvindo a tia Carol. E não é que o tio Marquinho resolveu pegar o violão? Cantamos, dançamos por um bom tempo. Que noite animada! De repente, quando ficou o silêncio, nós ouvimos um barulhinho diferente aqui, um barulhinho diferente ali. Ficamos parados, todos, tentando identificar da onde que vinham esses barulhinhos. E não foi difícil de achar. A dona Mimó, uma das vacas do sítio, tinha tido uma bela vaquinha. Nós demos o nome dela de Clarisbela, de tão linda que ela era. A dona Leitoa também resolveu ter os seus filhotes naquela linda noite de lua cheia. E vejam só, até a dona Pocotó teve um cavalinho lindo, ele mal conseguia ficar em pé. O nome dele nós demos de Felipe. Que noite! Finalmente, fomos dormir. Que dia agitado! Linda história, não é mesmo? Nós vimos que lá no sítio do tio Marquinhos, da nossa história, nasceram vários filhotes numa mesma noite linda de lua cheia. Mas agora eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente investigar nessa fazenda quantos animais nasceram naquela noite. A dona Galinha Cocoricó teve 7 filhotinhos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a dona Galinha Carijó teve 7 filhotes. Logo depois, os filhotinhos que nasceram foram da dona Leitoa. Quantos filhotes será que teve a dona Leitoa? Vamos contar juntos? 1, 2,
3, 4, 5. A dona Leitoa teve 5 filhotinhos. E o Pocotó? Quantos filhotinhos teve a Pocotó? 1 filhotinho. E faltou a vaquinha Mimó. Quantos filhotinhos será que teve a vaquinha Mimó? 1 filhotinho também. Agora, nós vamos juntos fazer uma comparação. Qual animal teve mais filhotes? Qual animal teve menos filhotes? Vamos descobrir? Nós vimos que a dona Galinha Cocoricó teve 7 filhotinhos, que a dona Leitoa teve 5 filhotinhos, que a dona Pocotó teve 1 filhotinho e a dona Mimó teve 1 filhotinho. Quem será que teve mais? Só olhando aqui embaixo a gente já consegue perceber que a dona Cocoricó teve mais filhotinhos. Então eu vou botar a dona Cocoricó um pouquinho mais para cima porque ela foi a campeã da noite. Ela teve mais filhotinhos que os demais. A dona Leitoa teve 5 filhotinhos. E a dona Pocotó e a dona Mimó, cada uma teve 1, então elas duas empataram, tá? Então agora nós vamos comparar um com o outro. Quem será que teve a mais e quem será que teve a menos? Ah, tia Priscila, mas você já falou que a dona Cocoricó teve 7, então ela teve mais filhotinhos. Mas não é isso que a tia Pri está querendo passar para você. O que a tia Pri está querendo te mostrar é quantos pintinhos nasceram a mais que os cavalinhos. É uma outra continha, tá? Não é que ela foi a campeã da noite, tudo bem. Mas quantos pintinhos nasceram a mais que os cavalinhos? Isso a gente precisa ver juntos. A mesma coisa a dona Leitoa. Quantos filhotinhos a mais a dona Leitoa teve que a dona Mimó? Para a gente entender como é que ficou essa organização, quantos a mais e quantos a menos, a gente vai precisar mexer um pouquinho aqui no quadro, tá bom? Então eu vou pegar a dona Mimó e o seu filhotinho e vou botar para cá e chegar a dona Porquinha para cá. Para a gente poder ver melhor os filhotinhos que nasceram. Para a gente saber quantos pintinhos tem a mais que as vaquinhas, a gente vai juntar aqui. Então ficou um pintinho, uma vaquinha. E agora a gente precisa contar quantos pintinhos sobraram. Esses são os pintinhos que nasceram a mais que as vaquinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a gente conferir se o nosso resultado deu certo mesmo, vamos para a nossa investigação. 6. Exatamente a quantidade de pintinhos que tem a mais que as vaquinhas. Nós vamos fazer a mesma coisa com os porquinhos e com o cavalinho. Vamos juntar da mesma forma um porquinho, um cavalinho e contar quantos porquinhos sobraram. 1, 2, 3, 4. Vamos então conferir se o resultado está certinho. Nós contamos 4 porquinhos. Será que a resposta é essa? 4! 4 porquinhos nasceram a mais que os cavalinhos. O que nós percebemos então é que sempre a gente precisa comparar as quantidades iguais e depois contar o que sobrou. Foi o que a gente fez com a galinha e com a vaquinha, com o porquinho e com o cavalinho. Assim nós temos a ideia de quantos tem a mais. Isso a gente pode fazer com qualquer coisa que a gente tiver em casa. Por exemplo, se você quiser contar os seus brinquedos e os seus jogos, você vai ter ideia de quantos você tem a mais do que o outro, tá bom? Então, galerinha, nós vimos na aula de hoje como identificar quantos a mais a gente tem nas continhas. Você sabia que no seu material didático carioca você tem esse conteúdo também? Lá na página 14 e 15 do seu material do primeiro semestre do segundo ano, você encontra esse conteúdo, também encontra contagem e outras coisas muito legais para você conferir lá. Não pode deixar de fazer.
tá bom? E uma sugestão que eu deixo para você é você começar a fazer essa comparação com as coisas que você tem na sua casa. Eu dei a ideia lá atrás de você contar brinquedos e jogos, mas você pode ficar à vontade, você pode contar bolinha de gude e pininho, você pode contar almofada e capa de sofá, o que você tiver na sua casa você pode fazer essa comparação para saber quantos tem a mais do que o outro. E por hoje é só. Um beijo, tchau!